Diante do perigo da obsessão, ocorre perguntar se não é lastimável o ser-se médium. Não é faculdade mediúnica que a provoca? Numa palavra, não constitui isso uma prova de inconveniência das comunicações espíritas? Fácil se nos apresenta a resposta e pedimos que a meditem cuidadosamente. E agora? É um médium? É a mediunidade o perigo? É ser médium que é o perigo? Aí a gente tem que lembrar que lá no Livro dos Espíritos, quando é perguntado se os espíritos influenciam nossa vida, é dito que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Portanto, eles nos influenciam muito mais do que imaginamos. Por isso, a mediunidade tem que ser muito bem cuidada. É aquela pérola rara que você tem em mãos, e o que a equipe tem em mãos, que todos têm que cuidar-se uns dos outros, e principalmente o próprio médium consigo mesmo, os familiares do médium, por bom senso, por exercício cristão, eles têm que se tornar aliados do médium, colaboradores do médium, para que ele se fortaleça cada vez mais a ser um bom médium. Essa parte dos familiares é uma das mais difíceis. Não foram os médiuns nem os espíritas que criaram os espíritos. Ao contrário, foram os espíritos que fizeram haja espíritas e médiuns. A resposta ainda não trouxe para nós aquilo que a gente está esperando. Mas, primeiramente, é importante que a gente entender que não foram os espíritas e os médiuns que criaram os espíritos e a doutrina espírita que criaram a mediunidade. Não. O que ocorreu foi alguém descobriu que existia a mediunidade. Alguém descobriu que existia espírito influenciando a nossa vida. Alguém descobriu que os espíritos manipulavam os seres humanos e manipulam. Alguém descobriu que existe mecanismos para identificar essas manipulações, essas manobras dos espíritos. Não sendo os espíritos mais do que as almas dos homens, é claro que há espíritos desde que quando há homens. Porque é o seguinte, desde todos os tempos elas exerceram influência salutar ou perniciosa sobre a humanidade. Então os espíritos sempre agiram sobre os seres humanos, sempre envolveram os seres humanos de acordo com seus sentimentos, com seus pensamentos, com as suas emoções, com as suas reações mentais, com as suas características psíquicas. Os espíritos sempre influenciaram as pessoas. A diferença é que agora, com a doutrina espírita, nós sabemos que a gente pode evitar as influências perniciosas. A gente pode fiscalizar para que as influências perniciosas não nos atinjam. Nós podemos tomar atitudes para evitar situações delicadas, complicadas. A faculdade mediúnica não lhes é mais do que um meio de se manifestarem. Então a faculdade mediúnica é simplesmente um meio dos espíritos falar assim, estamos aqui. Vocês podem nos perceber. Vocês podem nos ouvir. Em falta dessa faculdade, fazem-no por 1000 outras maneiras, mais ou menos ocultas. Olha que informação interessante. Então esses espíritos eles podem influenciar nossa vida, eles podem nos atormentar de 1000 outras maneiras, mais ou menos ocultas. Seria, pois, erro cresce que só por meio das comunicações escritas ou verbais exercem os espíritos a sua influência. Ou seja, a influência dos espíritos na nossa vida vai muito mais do que aqueles momentos de comunicação por escrito ou verbal, ou visual, ou auditiva. Vai muito além disso. Tem as comunicações por interações mentais da intuição e da inspiração. Não só sobre o médium ou a pessoa alvo, como sobre alguém ou várias pessoas. Eu falei alguém, que não existe plural de alguém, mas a gente falou no sentido de perceber, que vocês percebam que são várias pessoas que estejam em torno do médium, que podem servir de instrumento para os seus inimigos, para os espíritos malévolos, mal intencionados, imprimir ao médium alguma reação desagradável, ou ao meio onde ele está. Por isso que é importante o médium estar bem sintonizado com a casa que ele frequenta, fazer as tarefas conforme pedido e orientado, para que ele possa, com segurança, caminhar
passando as informações necessárias no momento certo, na hora certa, com a segurança esperada. Esta influência é de todos os instantes, e mesmo os que não se ocupam com os espíritos, ou até não creem neles, estão expostos a sofrê-la, como os outros, e mesmo mais do que os outros, porque não tem com que a contrabalançar, Então, essas pessoas que não querem nem acreditar nos espíritos, não querem aceitar a influência dos espíritos, essa influenciação pode ser muito mais perigosa, muito mais complexa, porque a pessoa não acredita, mesmo que você fale que existe, ele não vai acreditar. Eu brinco com as mulheres, eu falo assim, cuidado quando vocês falam assim, ninguém manda em mim. Nessa hora você está teleguiada por uma equipe de espíritos que vão te jogar no buraco. Então, ao invés de você falar ninguém manda em mim, procura arrumar uma palavra melhor, eu procuro me interagir melhor com as pessoas, eu procuro entender melhor as colocações das pessoas, fala diferente, não faz uma informação tão pesada assim não, que tem consequências. Ou já está sob influências de consequências não muito agradáveis. E se for médio, então aí que essa vigilância tem que ser muito maior, que informações como essa tem que ser evitada. A mediunidade é, para o espírito, um meio de se fazer conhecido. Se ele é mau, sempre se trai, por mais hipócrita que ele seja. Pode, pois, dizer-se que a mediunidade permite se veja o inimigo face a face, se assim nós podemos exprimir, e combatê-lo em suas próprias armas, com suas próprias armas. Ou seja, à medida que a gente entende a mediunidade, à medida que a gente tem as reuniões específicas para o devido estudo, para a devida orientação do médium, dos médiums, de psicofonia, de psicografia, de esclarecimento, de sustentação, todos estarão sendo esclarecidos, todos estarão sendo protegidos e todos estarão recebendo ali, de alguma forma, a comunicação de algum inimigo desta vida ou do passado, que vai trazer esclarecimento para todos. É de grande necessidade, é de grande importância que todos nós tenhamos em mente que precisamos trabalhar para o bem, pelo bem e com o bem. E para fazermos isso, precisamos de estudar bem a doutrina espírita, se nós somos médiuns, se nós estamos envolvidos na doutrina espírita, se nós estamos envolvidos com reunião mediúnica ou com qualquer outra atividade dentro da casa espírita, nós temos que estudar bem a doutrina espírita, principalmente o livro dos médiuns. Não é à toa que a gente está postando os estudos ali. Façam seus comentários, tragam mais informações para a gente. Se a gente ferrou, reporte-nos. Se a gente... Se você precisa de algum dado a mais que a gente deixou de passar aqui, se tiver na nossa alçada, a gente faz mais à frente, a gente faz outro estudo, a gente posta também, para que a gente tenha forças para enfrentar todas as adversidades que, porventura, possa aparecer ao longo do nosso caminho. Sem essa faculdade, ele age na sombra, e tendo a seu favor a invisibilidade, o espírito, né, está invisível, pode fazer e faz realmente muito mal. A quantos atos não é o homem impelido por desgraça sua, e que teria evitado se dispusesse de um meio de esclarecer-se. Então, quantas pessoas caem em situações muito complicadas, muito tristes, porque eles estão sendo conduzidos por espíritos que querem sua desdita, que querem prejudicá-lo. E essa tentativa de prejudicar a pessoa, que é a chave da mediunidade para educar esses espíritos, esclarecer esses espíritos e aquela pessoa passar por situações adversas com mais segurança ou às vezes até mesmo evitar a situação adversa. Portanto, é importante que a gente entenda esse papel da doutrina espírita, esse papel de estudar a mediunidade. Os incrédulos não imaginam enunciar uma verdade quando dizem que um homem que se transvia obstinadamente é o seu mau gênio que o impele à própria perda. Então, quando as pessoas chegam e falam que um mau gênio impeliu a pessoa para o seu próprio mau caminho, ele está dizendo uma grande verdade.
É que o mau gênio é o obsessor, é o espírito inimigo. Então, vamos ficar atentos para que diante desses fatos, diante dessas situações, nós podemos encarar com mais responsabilidade, encarar com mais segurança e agir com mais discernimento, para que as coisas realmente aconteçam de forma somativa, construtiva, para o bem de todos nós. Assim, o conhecimento do Espiritismo, longe de facilitar o predomínio dos maus espíritos, há de ter como resultado, em tempo mais ou menos próximos, e quanto se achar propagado, destruir esse predomínio. E aí, gente, nós temos que ver que o entender a doutrina espírita, estudar a doutrina espírita é fundamental para toda a humanidade. E enquanto as pessoas se abstêm de estudar a doutrina espírita, eles ficam vulneráveis à ação dos maus espíritos. Quantos conflitos, quantas guerras, quantas atitudes ambiciosas, quantos crimes poderiam ser evitados se as pessoas parassem para pensar, para refletir, para entender que existe ação de espíritos ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência. Se Deus quiser, em breve teremos aí as câmeras que captam as imagens dos espíritos, que captam o som dos espíritos. Já imaginou? Está pensando? A gente chegar lá na internet, vamos assistir cenas do Umbral agora. Vai lá, umbral.com.br, começamos a ver lá, ou então no YouTube, né? Cenas do Umbral, e aí a gente vai estar lá vendo aquelas cenas de socorro aos espíritos, de amparo aos espíritos sofredores. Aí já tem gente, não, eu queria ver os obsessores lá torturando, batendo, matando, para quê? Vamos ver o bem, vamos focar no bem. Já imaginou? Campanha eleitoral com as imagens dos espíritos do lado do candidato? Quantas coisas a gente evitaria? Quantas pessoas a gente deixaria de votar? Vamos trabalhar no bem. Vamos fazer o bem. Vamos construir um mundo melhor, estudando, entendendo e nos corrigindo para que a gente seja bons espíritas, sejamos bons cristãos e sejamos bons edificadores de um mundo de paz, de esperança e de fraternidade para o amanhã, que começa hoje. As suas atitudes de hoje moldarão o teu futuro de amanhã. Dando a cada um os meios, ao estudar a doutrina espírita ou compreender a mediunidade, cada um vai ter os meios de se pôr em guarda contra as sugestões deles. Aquele então que sucumbir, só de si terá de se queixar. Será que é por isso que as pessoas não querem estudar a mediunidade? Porque terão que ser mais vigilantes, não poderão ficar botando culpa nos outros? Mas se você tem oportunidade de estudar e não estuda para ficar exímio de culpas, você já é culpado. Nós precisamos treinar, fazer o bem, treinar, trabalhar no bem, treinar, construir uma manhã de luz. E para isso, precisamos de estudar, precisamos de praticar e precisamos de aprender a nos perdoar. Porque se a gente não aprender a nos perdoar, como que a gente vai amar aos outros indistintamente? Regra geral, quem quer que receba más comunicações espíritas, escritas ou verbais, está sob má influência. Essa influência se exerce sobre ele, quer escreva, quer não, isto é, seja ou não seja médium, creia ou não creia. Bom, se a pessoa está recebendo os inputs compulsivos de escrever ou compulsivo de falar, ele, mesmo que ele creia ou não que existe mediunidade, mesmo que ele aceite que seja médium ou que ele não aceita que seja médium, ele é médium, porque ele recebe a influência dos espíritos. Os espíritos conseguem materializar alguns fatos através dele, então ele precisará ser tratado, ser educado, ser esclarecido. E para se fazer isso, exige esse tempo, exige, às vezes, paciência e, principalmente, o compromisso do obsediado e da equipe de desobsessão a estar sempre na tarefa, nos horários programados, nos dias programados. Vai ser no estalar de dedo que as coisas vão acontecer? Não, vão levar um certo tempo, vão ter as suas devidas dificuldades,
mas é recompensador no final, conseguindo ou não um grande êxito de recuperar aquele espírito ou de não recuperar aquele espírito. Mas qual é a vantagem? Quando nesse momento que você não consegue recuperar o espírito 100%, como a gente gostaria, através de um bom esclarecimento, ele já passou pelo choque anímico, já teve vai passar a ter a partir dali menos poder de ação nas ações diárias dele. Porque o choque anímico faz com que o espírito passe a voltar-se para si mesmo, a entender que ele é um espírito e entender que o caminho que ele está seguindo nem sempre é o melhor. E assim a gente tem que procurar. Aqui tinha o corte, porque o texto é maior, mas a gente vai conseguir, vai prosseguir, apesar de vir aquele slide ali com a foto. Em resumo, o perigo não está no espiritismo em si mesmo, pois que este pode, ao contrário, servir-nos de governo e preservar-nos dos riscos que corremos incessantemente à revelia nossa. Se você não estuda a doutrina espírita, você fica ao revel, você fica vulnerável à ação desses espíritos e você não tem como você se defender. Quando você estuda, aí você sabe que esses riscos incessantes podem ser atenuados ou até mesmo evitados pelas suas ações de cada dia. O perigo está na orgulhosa propensão de certos médiuns para muito levianamente se julgarem instrumentos exclusivos dos espíritos superiores e nessa espécie de fascinação que lhes não permite compreender as tolices de que são intérpretes. Então, nesse momento, todos nós temos que ter o devido cuidado para nos prevenir, para nos preparar para qualquer situação. E diante daquelas situações em que nós vacilarmos um pouquinho e cairmos em determinadas tentações inferiores, em nos deixar levar por determinadas ações inferiores, cair nas armadilhas dos maus espíritos, nós saibamos levantar a cabeça, nos instruir e pedir ajuda. Estou precisando de ajuda. Avalie para mim se isso aqui está compatível ou não. Mesmo os que não são médiuns podem deixar-se apanhar. Façamos uma comparação. Um homem tem um inimigo secreto a quem não conhece e que contra ele espalha subrepticiamente a calúnia e tudo que a mais negra maldade possa inventar. Então ele não sabe que ele tem um inimigo. Ele vai fazendo uma calúnia, vai fazendo uma série de investida contra a pessoa. O infeliz vê a sua fortuna perder-se, afastarem-se seus amigos, perturbado da sua aventura íntima, não podendo descobrir a mão que lhe fere, impossibilitado se acha de defender-se e sucumbe. Mas um belo dia, esse inimigo oculto lhe escreve e se trai, não obstante todos os ardis de que se vale. Então, a pessoa está passando por uma série de dificuldades, passa por uma série de problemas, das mais absurdas possíveis, as pessoas começam a olhar para ele com uma certa desconfiança, sempre tem o fofoqueirinho de plantão para fazer uma fofoca que não pode, fofoca não é verdade mesmo, espalhar aquela fofoca, espalhar aquela mentira, espalhar uma intriga, e ele começa a ver que está tudo dando errado. Mas, num dado momento, o Espírito passou a mensagem, ele fala, aqui tem um probleminha para a gente resolver. Eis descoberto o perseguidor do pobre homem, que desde então pode confundi-lo e se reabilitar. Tal o papel dos maus espíritos que os espiritismo nos proporcionam a possibilidade de conhecer e desmascarar. Então, a doutrina espírita ela traz para a gente a grande oportunidade da gente conhecer quem são nossos inimigos, a forma com que nossos inimigos agem e como nós podemos nos defender deles. Nós estamos falando dos inimigos desencarnados e até mesmo de alguns encarnados também. A gente vai aprender como nos defender deles e levar o esclarecimento a esses pobres espíritos. Porque tudo que você quer colher no futuro, você tem que plantar hoje.
Então, tudo aquilo que você está plantando, todas as suas ações, tudo que você está fazendo, apesar da aridez do terreno, do momento que você está vivenciando, ele vai ter a chance de começar a florescer. Porque a misericórdia divina sempre traz-nos a possibilidade da irrigação através da chuva das lágrimas ou do suor do trabalho, do suor do estudo, da dedicação à causa espírita, que virá iluminar nossos caminhos para que essas luzes benditas do amor divino possam iluminar nossa consciência para o reto agir e assim aqueles nossos inimigos do passado compreendam que eles têm que se melhorar, que eles podem se melhorar e que eles devem se melhorar, porque todos nós somos filhos de Deus e merecemos o melhor. E a gente tem até aí no YouTube uma oração pelo obsessor, onde a gente pede a Deus que Ele compreenda a nossa situação, que Ele nos perdoe porque nós já estamos predispostos a perdoá-los e que, diante de todas essas adversidades que existem entre nós e nossos inimigos espirituais, existe a chance da nossa remissão, existe a chance de nós crescermos para Deus através da prática do bem, através da prática da caridade e sempre lembrando do poder da oração para transformar a nossa vida. E com esse conjunto de fatores, lembrando também que nós somos filhos de Deus, que nós merecemos o melhor, todos nós cresceremos. Então é melhor que os espíritos, ao invés de obsediar para o mal, que intuam para o bem. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque nós somos bastante indisciplinados, mas as coisas começarão a se melhorar, começarão a se encaixar dentro de um padrão, onde todos nós teremos condições de sermos melhores.